Olá, gente! Saudações científicas a todos. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar uma sequência muito importante para quem está desenvolvendo o seu projeto de pesquisa. Nós vamos aprender passo a passo como escrever a fundamentação teórica. E aí você vai entender o que é, por que ela é essencial, como encontrar autores confiáveis e, principalmente, como escrever com suas próprias palavras o texto sem copiar. Tudo de forma muito simples, prática, com exemplos reais. Então, se prepara, porque nos próximos minutos você vai descobrir que escrever a fundamentação teórica pode ser mais fácil do que você imagina, tá? Vamos juntos? Agora vamos lá para os slides, tá? Então vamos ver como é que a gente elabora a fundamentação teórica do projeto de pesquisa de forma simples. Claro que essa aula ela está adequada para projetos de pesquisas desenvolvidos por estudantes do ensino médio, da educação básica. Então a fundamentação teórica é o alicerce da sua pesquisa. Vamos lá. Então, o que é essa fundamentação teórica? A fundamentação teórica é uma revisão e uma análise de teorias, conceitos e estudos relevantes que estão sendo feitos relacionados, que já foram feitos relacionados ao seu tema de pesquisa. E o propósito do texto da fundamentação teórica é justificar a pesquisa, dar suporte às hipóteses e contextualizar o estudo de forma robusta, de forma a validar esses conhecimentos por meio de pesquisas já publicadas, consolidadas por outros autores. E nessa aula a gente vai aprender a distinguir a revisão bibliográfica da fundamentação teórica, tá? Porque para a gente fazer a fundamentação teórica, primeiramente nós precisamos, é claro, do tema, da questão, do contexto da pesquisa e depois a gente fazer uma revisão bibliográfica, uma revisão da literatura. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui para vocês o que é a fundamentação teórica, né? Que é a parte do projeto onde você explica os conceitos principais que ajudam a entender o seu tema de pesquisa. É a redação, é uma parte é um capítulo do seu projeto de pesquisa. Então, nela você mostra o que autores importantes já disseram sobre o assunto e como essas ideias ajudam a construir o seu raciocínio aí dentro do projeto. Então, qual é o objetivo da fundamentação teórica? De dar base teórica para a pesquisa. E o que é que aparece nela? As definições dos temas importantes, que está ligada ao seu tema de pesquisa, as teorias e ideias que estudiosos fizeram sobre o tema que você está trabalhando. Contém citações, que são trechos de autores tirados dos livros que você leu, ou capítulos de livro que você leu, dos artigos e dos sites confiáveis que você pesquisou e leu. E também, dentro do texto, é preciso ter essa relação com a questão da pesquisa que você está trabalhando. Um exemplo. Um projeto sobre microplásticos. Os meninos aqui na escola, as meninas, meus estudantes do ensino médio, tem uns grupos que trabalham com a questão da produção de bioplástico e esse especificamente eu vou falar do microplástico. Por exemplo, eles leram um artigo de um autor cujo nome é Silva, 2020, e aí eles tiraram um trecho deste artigo que leram e colocou lá, Os microplásticos são micropartículas de plástico com menos de 5 milímetros, esse trecho aí discutido pelo autor, para eles usarem lá na redação do seu
do seu projeto. Então, agora nós vamos para o conceito de revisão da literatura. O que é a revisão da literatura? É uma etapa mais ampla da pesquisa, onde o autor ele faz um levantamento do que já foi publicado sobre o tema. Pode aparecer como uma seção própria ou como parte da fundamentação teórica. Na verdade, nós estamos aqui trabalhando com esse levantamento à parte e para ser jogado na fundamentação teórica, ou seja, o texto da fundamentação teórica ele será feito e baseado na revisão de literatura, ou seja, na busca de artigos e de publicações que estão relacionados com o seu tema de pesquisa. Então, aqui trataremos de forma bem mais simples esse processo, uma vez que eu estou trabalhando aqui com estudantes do ensino médio, onde a iniciação científica não tem a mesma pretensão e o mesmo rigor acadêmico que existe na universidade. É envolver o aluno no universo da problematização, do desenvolvimento do pensamento crítico, de processos investigativos, de resolução de problemas locais, que estão aí relacionados à iniciação científica do ensino médio. Então, qual é o objetivo aqui da revisão de literatura nesse contexto? Mostrar o estado atual do conhecimento sobre o tema e identificar o que ainda precisa ser pesquisado. Ou seja, lá na academia isso se chama de estado da arte, né? Um referencial teórico, uma revisão de literatura bem mais robusta e que existem algumas técnicas que não vamos abordar aqui. Então, o que aparece nessa revisão da literatura? Ela é um resumo de vários trabalhos científicos sobre o tema, desenvolve aí comparações entre os estudos encontrados nesse processo de revisão, identificação de lacunas, né? O que ainda não foi respondido dos estudos que você acabou vendo ali, pesquisando, encontrando nas bases de dados, que nós vamos ver logo à frente, e serve também para justificar a relevância do seu projeto, essa revisão de literatura aí que será jogada na fundamentação teórica, tá? Então, continuando aqui com o exemplo do projeto sobre microplásticos, que vem sendo desenvolvidos aí por um grupo de estudantes do colégio que eu ensino, por exemplo, eles olharam lá mais 2 artigos sobre o tema de pesquisa deles, que Santos et al., Santos e outros, eles viram que esses autores estudaram a presença de microplásticos em rios urbanos do Nordeste. Já um outro autor, Lima, de um outro artigo, analisou o impacto desses resíduos em organismos marinhos, pelo resumo e pela leitura. E ambos os estudos, eles mostram essa urgência do tema, mas nenhum deles foca na presença de microplásticos em alimentos locais, que na verdade essa seria a lacuna da pesquisa e é o que os estudantes pretendem, né, investigar aí, né, quais são os alimentos aqui da nossa região que as pessoas acostumam comer, comprar, consumir, que podem ter microplásticos, né? Então, nesse sentido aí a revisão de literatura ela serve para isso, para desenvolver uma fundamentação teórica e dar rumo, de certa forma, fundamentado à sua pesquisa. Então, agora nós vamos ver aqui o passo a passo para construir a fundamentação teórica do seu projeto. Primeiramente, defina as palavras-chave, os conceitos centrais do tema para você pesquisar, ou mesmo um título do tema, ou um tema escrito, né, em uma frase, em poucas palavras, em uma expressão.
Depois você vai buscar em fontes relevantes estudos que estejam relacionados a o seu tema, né? Em livros, artigos, dissertações e teses. Na verdade, a gente vai para a internet, não é? Pesquisar em bases de dados, a gente usa o Google Acadêmico. E aí a gente escreve lá no Google Acadêmico as palavras-chave ou o tema, e a gente vê qual a relação de artigos que aparecem, geralmente em bases confiáveis, né? É, que aparece no Google Acadêmico, os artigos eles são mais fidedignos e confiáveis do que no Google aberto, que aparece todo tipo de pesquisa. Depois vem a terceiro momento, que é a análise e síntese, identificar os principais autores e teorias, ler todos eles, ler os títulos, ler o resumo, do resumo você vai para o texto, então fazer uma análise daquele material que foi selecionado. E depois você vai organizar a ideia em uma estrutura lógica, em um texto, né, colocando as citações e depois montando o texto com suas próprias palavras, costurando com as ideias dos autores e as citações dos autores. A partir desse momento, eu vou entrar aqui na página do Google Acadêmico e vou estar mostrando a vocês como é que eu acabo orientando os meus estudantes a fazer de forma mais simples, né, uma leitura de artigos para a construção da sua fundamentação teórica, tá? Então, meus queridos e minhas queridas, aqui está a página do Google Acadêmico, na qual eu oriento os estudantes a pesquisarem os seus temas de pesquisa. Então, como eu dei exemplo para vocês sobre o trabalho de microplástico que os meus estudantes, um grupo de estudantes, está pesquisando e desenvolvendo na escola, eu vou colocar este exemplo. Então, vamos supor que eles procuraram assim: produção de microplástico alternativo e sustentável. Vamos ver o que vai sair. Pronto, aí saiu esta relação aqui. A minha orientação lá no ensino médio da escola que eu trabalho, eu coloco assim: vamos pesquisar pelo menos de 3 a 5 artigos para a gente compor a fundamentação teórica. É claro que necessita muito mais do que isso num estudo acadêmico com mais robustez e com mais rigor acadêmico. Para o ensino médio, é, a gente faz essa simulação e essa prática para eles entenderem qual é o processo, né, de fazer uma revisão de literatura na internet. Então, eles pegam aí os 3 primeiros artigos selecionados por título, que estejam ligados, focados no seu assunto, não é? E depois eles vão fazer a leitura. Depois do título, eles entram ver o resumo. Se o resumo deu certo, está focado no que eles estão trabalhando, eles selecionam. Então, isso vai aí de 3 a 5, que é o que eu exijo lá para eles fazerem o textinho da fundamentação teórica do projeto deles. Então, aqui, com relação ao microplástico, esse primeiro é EcoPet, redução de microplásticos. Pelo título, está muito ligado ao tema que eles estão trabalhando. Sim, está ligado. Ó. É um TCC. Então, aqui ele vai visualizar e abrir e depois baixar para o seu computador ou o seu celular no dispositivo que ele estiver pesquisando. E aí nós vamos para o segundo, né? Olha, outro título: microplástico, seu impacto ambiental e medidas de mitigação. Ótimo, vamos abrir ele. A gente olha pelo título e a gente vê, né, esse artigo aqui, ó, microplástico, seu impacto ambiental e medidas de mitigação. Lê o resumo. Ótimo, serve para o meu trabalho? Serve. Vai lá em baixar, baixa o artigo para
o seu Google Drive ou o seu computador e seleciona isso daí. Vamos para o terceiro artigo, ó, desenvolvimento e caracterização de bioplástico. Não, né, gente? Bioplástico não é microplástico, então não está tão relacionado. Então, pelo título, ele já vai excluir aqui, ó. Aí a gente vem o outro, meio aquoso por biocarvão produzido a partir da copirolise ou lyse de lodo de estação de tratamento. Não, também não tem nada a ver, né? Das propriedades benéficas de grão. Ó, estudo das propriedades benéficas de grão de semente da produção de um esfoliante natural sem adição de microplástico e com aumento de shelf time. E olha, esse pode ser que esteja relacionado. Nós só temos 2 artigos até agora. Isso daqui é também um TCC, né? Geralmente TCC os textos são bem maiores do que o artigo. Eu recomendo eles lerem a introdução, ler o resumo, depois a introdução, vai lá para as considerações finais ou discussão dos resultados, né? Esse aqui eu não vou selecionar, tá muito longe assim, mas é isso, né? Olha aqui, esfoliante biodegradável como alternativa de minimizar os impactos causados pelos esfoliantes de microplástico. Nós sabemos que os esfoliantes, glitter, né, apresentam microplásticos, então esse aqui pode ser, a gente pode baixar ele, então já chegou 3 trabalhos, né? Mas tem mais outro aqui embaixo, ó. Bioplástico, alternativa viável e sustentável ao plástico convencional. Então, ótimo, ó, a gente vai lá, abstract, e aí depois você entra, olha para você ver, está na área da engenharia química, então é uma das coisas que a iniciação científica, né? Olha aqui da UXAL, da Universidade Católica do Salvador. Então pode baixar este. Então já foram aí 4, né? Então é assim, né? É assim que se faz uma, é, uma revisão de literatura no Google Acadêmico. Então, feito isso, toda aquela pesquisa, separado 3 a 5 artigos do tema, já foram selecionados por título, então já tem uma certeza de que aqueles darão certo mais ou menos, depois eles vão para os resumos daquelas produções, se dentro do resumo objetivo, né, metodologia deu certo ali com o seu trabalho, eles fazem a leitura dos artigos. Né? Geralmente os meus grupos eles possuem de 3 a 5, 2 a 5 estudantes, distribuem ali, fazem as leituras, discutem, fazem marcações, fazem fichamentos, para depois eles lançarem esses momentos, esses trechos importantes que estão relacionados ao seu tema e elabora o texto da fundamentação teórica. Nesses trabalhos que eu tenho produzido com os estudantes no ensino médio, a fundamentação teórica ela fica aí com 2 páginas e meia, variando até 4, 5 páginas. Né? Dificilmente um projeto desse aí do ensino médio ultrapasse as 5 páginas, eu acho já de bom tamanho para um aluno de ensino médio ter essa maturidade de produzir um texto usando, né, essa busca com essas formas aí que eu acabo orientando na produção do seu trabalho. Acredito que quando chega lá na universidade, que esteja trabalhando realmente produzindo pesquisa, a dificuldade será muito menor, né? E o desenvolvimento dele nesse processo será muito maior. Entendeu, gente? Muito obrigado. Então, se gostou da aula, vocês curtam aí, curte, compartilhe, comente também, tá? Com sugestões, com opiniões. E é isso daí. Valeu!